entender essa verdade. Né? Então, o dom da graça, irmão, é algo assim. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O crescimento espiritual para esse nível aqui, ó, da grandeza de Deus, é importante por causa disso. Tá? Porque senão, as coisas da obra de Deus, da casa de Deus, vão ficar chatas para você. As coisas que eu estou dizendo, vai ficar chato. Não existe nada mais chato na vida do que você estar num lugar, né, onde você não tem a razão por que você está ali. Não tem nada mais chato. Por isso que você vai perceber muitas pessoas que elas desanimam da igreja, hoje ela está aqui, hoje ela não está, porque ela não descobre a razão por que ela está lá. Se você não descobrir, isso aqui vai ficar muito chato para você. Não vai gostar disso aqui. Entendeu? Os reuniões vão ficar chato, tudo perde o sentido, com o tempo perde o sentido. Né? Porque você não descobriu a razão de onde vem Deus. E tudo isso vem do universo de Deus. Tudo isso é uma grandeza extraordinária de Deus. As mínimas coisas são importantes para o reino de Deus. Por isso que fica chato. Quem está me ouvindo? Amém. Já pensou chegar um dia que você chega, poxa, eu não vou mais para a igreja, não. Está chato. Né? A situação é meio chata. Desanima, o cara desanima. Fica chato, a igreja fica chata. E quando você tem prazer numa coisa, quando você tem prazer em alguma coisa, você dá valor às mínimas coisas. É igual quando você está apaixonado por alguém, quando você ama alguém. Até as besteiras e as bobagens daquela pessoa por quem você está apaixonado, você acha aquilo maravilhoso. É verdade, é assim, ó, né? Você vê, por exemplo, os filhos, né? A gente pai com o filho, né? Os filhos fazem umas bobagens, a gente acha a coisa mais linda do mundo. Ah, eu vou botar isso no Facebook, tá lindo. Não é nada, é porque o cara está apaixonado por aquilo. A coisa mais simples chama a atenção dele. Então, quando você ama as coisas de Deus, ama o mundo espiritual, as coisas do Senhor, as coisas mais simples te chamam a atenção. Né? Elas ficam gostosas, não fica chato, não fica entediante. Né? Por isso que você vai ver muitos crentes que não gostam de orar, porque quando você não sente isso, a oração fica chata. É chato orar, é chato ler a Bíblia, é chato estudo bíblico, é chato culto, é chato os hinos, é chato o pastor, é chato o irmão, tudo é chato. Até ele é chato. Fica sem graça. Então, os dons da graça, por isso que chama graça. Já viu como uma pessoa sem graça? Né? Pessoa sem graça, porque tudo fica sem graça, sem tempero, né? Sem sal, sem gosto. Né? E às vezes as coisas de Deus elas não vão ser coisas, por exemplo, comida. Tem dia que você está diante de um prato, né? Bem delicioso, gostoso, bem preparado, temperado, especial. Maravilhoso isso. Né? Agora tem dia que o bife do olhão mesmo, em cima do feijãozão lá. Né? Só joga ele ali na frigideira, dá uma estalada nele. Não, tinha um bife do olhão com feijão, tem um sabor especial. Não é verdade? Então você joga ali, pronto, simplesinho, beleza. Né? Mas não tem aquelas pessoas que eu não como essas coisas. Se não for um caviar, né? Se não for uma comida especial, não vai. As pessoas hoje, elas têm não se dado ao direito, né, entre aspas, de viver a realidade espiritual. Sim. Elas estão muito focadas no mundo natural e acaba que o espiritual se perde. Se perde. Ele está ali ativo, vivo, Isso. mas tu não percebe que está ali no dia a dia e acaba que perde a graça, não te interessa mais, tu já vai saber. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter isso cavitado dentro da gente, essa busca pelo espiritual, porque ela vai se tornando mais real, mais viva, né? E você consegue perceber, é real, está aqui. É uma vida, é a verdadeira vida. Porque essa é a vida de Deus que a gente serve. Né? Porque você imagina como é o lugar onde Deus vive? Eu acho que eu falei isso aqui, eu perguntei isso aqui até quarta-feira. Falei, você imaginou onde é que Deus vive? No lugar que Deus vive, não tem internet, não tem carro, não tem energia elétrica, não tem gás, não tem computador, não tem dinheiro, Geladeira. não tem geladeira, não tem fogão, não tem micro-ondas. Mas também não tem nada disso onde Deus vive. Então, se a gente tem a ideia de que a vida é só essa cultura, sabe o que você vai dizer? Deus vive no lugar mais chato do mundo. É ou não é? É, pastor. Um lugar que não tem internet, não tem banda larga, não tem computador de última geração, não tem geladeira, não tem fogão, não E tem tem muita gente não tem que tem essa televisão. ideia do céu, de Cristo, que deve ser o lugar mais chato do mundo. Claro, não tem nada dessas Tem coisas. criança que não está sendo ensinada nisso, está dizendo, deve ser tão chato do céu, mas, né? Tem gente que tem essa ideia. Não, mas é verdade. E quando às vezes tem a ideia do céu,
assim, naquela apresentadora, a Hebe Camargo, aquela que morreu, né? Ela dizia que o céu para ela era um lugar que tinha um monte de anjinho com o cabelinho de caracolado com as asinhas. E ela dizia assim, tocando harpa. E ela dizia, eu me lembro que ela disse isso no programa dela, disse, eu que não quero ir para um lugar desse. E não foi mesmo. Até porque esse lugar nem existe, que ela imaginava que era, não existe, né? Ela foi com certeza para outro lugar, certamente. Então, se a gente não tem essa ideia correta da vida, da verdadeira vida, a gente vai achar que na realidade é essa vida, esse universo que a gente tentou especificar por esse círculo aqui, é que governa, manja, o mundo material. E quem descobriu isso? Quem descobriu isso se deu bem demais. Hã? Pastor, quem descobriu isso se deu bem demais. Se deu bem demais. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo de um camarada que entendeu isso aí. Se chama Enoque. Enoque entendeu isso. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. No meio de uma geração ímpia, perversa, que não queria saber de Deus. A Bíblia diz que Deus andava, Enoque andava com Deus. Ele se casou, gerou um monte de filhos. Sabe o que aconteceu, irmã Regina? Enoque andou tanto com Deus, ele entendeu tanto o mundo espiritual, que esse mundo espiritual levou ele para lá com corpo e tudo. O texto diz assim, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Cara, a gente entendia tanto lá de cima, que esse daí já está diplomado nesse universo aqui. Educação, uma coisa que você estava pregando que eu percebi, é muito isso, o mundo, a gente está preparando agora, o mundo natural está totalmente ligado com o mundo sobrenatural. O senhor falando da questão da nova era, das novas ideias, né, que as pessoas estão tendo a respeito do mundo, e você vê que é totalmente interligado com o mundo sobrenatural. Sim. Sobre Deus, seus anjos, a igreja e o diabo e os demônios. É totalmente interligado. Sim. A respeito do futuro da igreja, futuro do mundo. Aham. Né? Então, isso assim, abriu mais ainda os meus olhos, como tudo está tão interligado e muitas vezes a gente não percebe. A gente vê como algo natural, uma notícia que está correndo no mundo, algo que está aparecendo nos jornais, e é algo que é bíblico, né? Que vai ter um fim bíblico. Uhum. É isso que eu ia falar agora, ou seja, queira ou não queira, qualquer um de nós, seres humanos, vamos um dia encarar essa realidade. Que nós tentamos tanto não crer nela, ou tentar desfazer dela, achar que ela não existe, um dia nós vamos estar de cara com ela, com essa realidade, que se chama Deus. Nós vamos estar de cara com ela, quando chegar lá no final da história, todo mundo, até aqueles que diziam que não vai estar assim, ó, olhando para ele. Cara a cara. E aí? Essa que vai ser. Essa é a questão. O triste da história, pastor, é isso. Porque quando alguém chega nesse ponto, agora, filho, é tarde para você acreditar. Isso sempre estava lá. Mas onde que estava tudo isso? Sempre esteve aqui, ó. Sempre esteve presente. Desde o começo das eras, Deus sempre esteve presente. Por isso que eu estou te dando, quando eu estou falando de Enoque, eu estou falando lá no princípio, lá no Gênesis. E naquela época, Enoque já tinha esse contato com esse mundo sobrenatural. E ele foi levado para ele com o próprio corpo. Elias foi outro exemplo. Ele ficou tão ligado no mundo, nesse universo. Ele via, ele percebia tão claramente. Né? Lembra da história da nuvem, lá de quando eles cercaram Samaria e o profeta estava lá em cima, que ele orou para que o jovem pudesse ver, e ele viu um exército ao redor dele. Lembra desse texto? Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Mas olha aqui o que está acontecendo. Tem um monte de exército lá embaixo, eles vão acabar com a gente, está só uma coisa aqui em cima, tem um monte de gente lá embaixo. Esse filho, tem mais gente aqui em cima do que lá embaixo. Mas cadê? Senhor, abre os olhos dele. Quando ele abriu, é maior os que estão conosco do que os que estão no mundo. Então essa é a questão. Entendeu, Saulo? A gente não percebe, por isso a gente acha, quando a gente se liga nas coisas materiais somente, a gente acha que essa realidade extraordinária, espiritual, de Deus, ela não está aí. Mas aí que você lembra quando eu preguei sobre o Salmo 23, quando a gente senta na mesa, que Deus é que leva a gente para as águas de descanso? Exatamente isso. Davi percebeu isso. Davi percebeu, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele percebeu essa realidade. E ele vivia de acordo com ela. Ele percebia, essa realidade era normal para ele. Né? Agora, por isso que é interessante, e grave bem o que eu vou lhe dizer. Eu estou abrindo parênteses, na verdade, aqui nesse assunto, porque a gente acabou caindo aqui. Mas eu vou sair daqui antes de fechar esse parênteses,
eu preciso dizer isso para vocês. O grande problema das pessoas que se dizem e que não têm conhecimento bíblico sobre esse mundo espiritual e que muitas vezes acham que estão falando com Deus no mundo sobrenatural, ou que Deus está falando diretamente com ele, eles não têm a ideia da dimensão, o que é você dizer que está falando com Deus. Por quê? Porque Deus, ele se manifesta através da sua palavra. E quando você entra nessa dimensão aqui, preste bem atenção, guarda isso que eu vou falar, é muito sério. Quando você entra nessa dimensão espiritual, sem o entendimento do que é Deus nas Escrituras, você não vai encontrar só Deus aqui. Escute o que eu estou dizendo. Você não vai encontrar só Deus nessa outra dimensão. Entendeu? E esse é o perigo de nós dissermos. Por que existem, irmãos, existem hoje grandes religiões filosóficas que eles têm um contato com o sobrenatural extraordinário. Contato com o sobrenatural extraordinário. Por que as pessoas... Por que você acha que muitas religiões dizem que eles falam com os mortos? Por que você acha que tem religiões que dizem assim, não, mas a gente conversa com os mortos? A morte da pessoa que morreu. E sabe o que é, irmã Paulina? Mais do que a própria voz da pessoa, eles sentem essa presença espiritual desses seres, dessas entidades. Eles conversam literalmente com elas. Eles vão no mundo espiritual. E quando você diz, estão inventando, não estão inventando não, é realidade. Eles falam com esses seres, eles têm acesso a esses seres. E aí por que eles chamam isso que é Deus? Por que eles dizem que esses entes vêm de Deus? Por que eles dizem que é possível? Por isso que quando você vai ler o Antigo Testamento, na lei de Deus para Israel, o que ele dizia? Por que Deus proibiu Israel de consultar os mortos? Por que Deus proibiu Israel da prática da feitiçaria? Por que Deus proibiu Israel da prática da adivinação? É algo que se buscasse ia achar. Exatamente. Ele existe, é real, está nesse universo. Se você entra nesse universo sem a orientação de Deus, de que é Deus, você vai se deparar com outras coisas que não são Deus, mas que estão nesse universo e são poderosas, porque elas estão num nível elevadíssimo. O Senhor falou que há conhecimentos que são bons e há conhecimentos que são maus, né? Exatamente. Exatamente. A importância de realmente conhecer a palavra de Deus, para na hora em que você estiver em frente a um momento desse, você ter discernimento se é de Deus ou se não é de Deus. Porque quando você conhece a palavra, você tem discernimento. Exato. E aí existe um perigo muito grande de estar num momento desse e não conhecer a palavra. Você não imagina o perigo que tem. Você lembra dos filhos de Cefa lá em Atos, quando eles foram expulsar o demônio lá? O que o demônio falou para ele? Eu estou te expulsando em nome de Jesus que Paulo prega. Jesus eu conheço, mas você, né? Jesus eu conheço e Paulo também. Ele disse, Paulo anda por aqui, filho. Paulo anda nesse universo. Nossa, aqui eu conheço Paulo. É aquele que foi até o terceiro céu, eu conheço ele. Mas você nunca andou por aqui, cara. Eu não te conheço, não. Quem é você? Hã? Você entende? Então isso é uma realidade muito clara. Você lembra quando Jesus chegou em Gadara? Que tinha aquele homem lá em Gadara? O que aconteceu lá? Quem lembra desse texto? O que aconteceu naquele momento lá? Hã? Como é que é a história? Tinha um homem que era endemoniado, que vivia acorrentado, que comia o quê? Cadáver. Vivia no cemitério. Quando Jesus pisou em Gadara, o que aconteceu? O homem veio encontrar Jesus. E o que foi que os demônios disseram? O que nós temos contigo? Você veio nos atormentar antes do tempo? Por que eles estavam vendo? Eles estavam vendo o Messias, eles estavam vendo o Cristo, que existia desde quando eles caíram, eles já sabiam quem era Jesus. Só que agora, qual é a surpresa deles? É que o Cristo, o Messias, estava em forma humana. O que você está fazendo nesse plano humano aqui? A gente te conhece de outra dimensão, de outro lugar. O que você está fazendo aqui agora? Já chegou o tempo, já chegou, eles sabem que existe um tempo determinado. Já chegou o momento de, o que você está fazendo aqui? Só. Ou seja, você não deve falar dessas coisas aqui. Entende? A questão, irmão, da queda de Adão no jardim foi exatamente isso. Quando Satanás disse para Eva, olha, porque se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal, você vai estar acima do que você já é agora.
Eles acharam, realmente interessante eu ter esse conhecimento do bem e do mal. É extraordinário. Para esse nível, sem ter uma preparação, porque acho que nós Pronto. Deus ia mostrar. Pronto, exato. Maravilhoso. Pronto, aí você matou a charada. Exatamente. Por isso que crescimento espiritual, gente, é fundamental. Você não pode pular o processo. Você não pode chegar num nível, por exemplo, como é que você, mesmo no nível humano, como é que você vai chegar a um doutor, a um mestrado, sem você passar no ensino médio, sem você passar numa faculdade? Tem condição? Não tem. Se você entrar para buscar um ensino de nível mestrado e doutorado, se você nem passou ainda numa faculdade de ensino médio, você pira. Você não vai entender nada, você vai estar confuso. O que foi que aconteceu com Adão quando se abriu os olhos dele? Qual foi a primeira coisa que ele viu quando ele abriu os olhos? Nada a ver, está confuso. Quando Deus chegou com ele, você está confuso. Tem nada a ver. Se você entrou num mundo como esse, você não tem que ver que você está novo, não é isso que você tem que ver. Você tem que ver outra coisa. Ele está confuso. Aí eu vou me esconder de Deus atrás de uma árvore. Satanás, ele era uma serpente mesmo e, né? É uma loucura. Então, por isso que eu digo para vocês, dons espirituais, a manifestação espiritual é importante, mas precisa do entendimento da palavra por causa disso. Você vê pessoas que buscam dons espirituais sem conhecimento da palavra, sem passar pela doutrina, irmão, eles vão ter problema. Eu já vi muito isso acontecer na igreja, pastor. Já vi pessoas que ficam piradas da cabeça, porque Deus está me falando que eu estou vendo um anjo aqui, porque isso, porque aquilo, criando uma ilusão fora, entrando num conhecimento que ele não tem base para entrar nele. Você precisa esperar o tempo para dar fruto. Você precisa passar por um processo. Por isso que eu fico preocupado quando cristãos não gostam de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, porque eles não crescem. Mas mesmo sem gostar da palavra de Deus, eles procuram entrar nesse mundo espiritual, dimensão, e começam a dizer que Deus está falando diretamente com ele, falando coisas que a Bíblia nunca disse. Paulo nunca disse, Jesus nunca disse, ninguém nunca disse o que ele está dizendo. Gente, isso não é brincadeira. E as pessoas acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Então não é brincadeira. Essa dimensão, esse mundo espiritual, você precisa estar preparado para isso. É um processo de crescimento. De crescimento. Pouco a pouco você vai então, porque ele é gigante demais. É isso que dá sentido à vida. Por isso que a vida aqui fica chata, como eu falei ainda agora. Por que você acha que a vida aqui... Por isso que as pessoas ficam buscando todo tempo alguma coisa para se divertir. O que é que tem mais aí? Não, eu estava falando agora sobre a questão da Disneylandia, por exemplo, nos Estados Unidos. É legal ir, mas depois que você vai lá, quem mora lá, nem quer saber, que vai estar procurando outra coisa. Depois que você vai a primeira vez, já viu tudo, começa a ficar chato demais você ir lá. É chato. Entende? Aí o homem, o que é que ele vai procurar? Algo mais para satisfazer. Sempre ele nunca está satisfeito com nada. Nesse mundo aqui, não. Por isso que as pessoas não entendem como que Deus vive num mundo onde não existe eletricidade, nem internet, nem nada dessas coisas. Porque ele se sustenta por ele só.